Seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje retomamos o assunto e o principal tema que continua no foco das atenções do Brasil todo, mas principalmente sentido na pele pelos produtores do Rio Grande do Sul. A questão da securitização que não saiu, o pagamento das dívidas que não tem uma solução nesse momento, principalmente por parte do governo federal, e as mobilizações continuam nas estradas do Rio Grande do Sul na tentativa de que ocorra pelo menos um alento, tenha uma solução. Mas, ao que tudo indica, são 44, 45 dias que já se passaram desde o início das mobilizações e nada foi conquistado ou feito até agora. Até Júlio de Castilhos, que nós vamos agora conversar com o Lucas Scheffer, a quem eu agradeço a participação. Lucas, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Como é que está o clima nesse momento aí, chuva e frio? Daí, seu Sérgio, tudo bem? Obrigado por vocês também disponibilizar esse espaço para nós aqui. Nós aqui no município de Julho, hoje, essa noite, essa madrugada que passou aí, deu uma chuva, agora está fechado de cerração e esfriando, tá frio. Por enquanto, chuva nada para nós aí hoje, Bom, durante o dia, né? e a questão das mobilizações com chuva, frio, continuam, né? Os produtores não arredam pé daquilo que é a única saída nesse momento de tentar conseguir um acordo, pelo menos uma ajuda federal, é isso? Exatamente, seu Sérgio. A gente não tem muito o que esperar, não tem, porque daqui uns dias a gente já está nos dias de plantar, de fazer a próxima safra, isso para quem conseguir, né? E na situação que está, a gente tem que pressionar o governo, porque como a gente diz aqui, quanto maior a pressão, mais rápido uma solução, que é o que a gente espera, né? E a solução nossa, a gente não está pedindo a anistia de dívida, a gente não está pedindo perdão de dívida, a única coisa que a gente está pedindo é a possibilidade de alongar nossas dívidas e também a garantia de que a gente consiga acessar crédito, acessar recurso, porque não adianta alongar a dívida sem ter recurso para plantar a próxima safra. Então, as duas coisas têm que andar junto. É o nosso pedido e até o momento o governo não tá, a gente não está sendo escutado. Bem pelo contrário, a gente já viu ali que cortaram o seguro, a subvisão do seguro agrícola, cortaram o Proagro, que era ano passado até 320 mil, veio para 270, agora 200 mil. E a situação, em vez de melhorar, cada vez piora para o agricultor, né? Não só o gaúcho, como o do Brasil inteiro, né? E tem muita gente que não entende exatamente essa questão toda do seguro rural, do Proagro, do plano safra, né? O governo não dá dinheiro nenhum, né? Quem vai atrás dessas informações são os próprios produtores e junto às instituições financeiras que pagam e cobram, logicamente, juros em cima disso. Mas mesmo assim, não há essa disponibilidade desses recursos nos bancos, principalmente para aquele que está negativado, que enfrentou aí 3, 4 safras praticamente de problemas, fora essas questões agravadas pelo clima, né, Lucas? Exatamente. Qualquer negócio, qualquer atividade, qualquer setor econômico não consegue permanecer na atividade, vai acumular dívida trabalhando 4 anos com prejuízo. Isso não é só na agricultura, qualquer atividade vai acontecer isso. E é a situação que o agricultor se encontra. Endividado, sem limite de crédito, sem conseguir pegar dinheiro emprestado em banco, tirar custeio, fazer investimento, enfim, sem conseguir se manter na atividade. E o problema nesse ano agora, em 2025, não é só do agricultor. O problema do agricultor foi o ano passado, em 2024. Agora, em 2025, aí, o problema está no agricultor, o problema está com o banco, a instituição financeira, o problema está na cooperativa, está nas empresas, nas revendas de insumo, na revenda na cerealista, nas revendas de máquina, porque ninguém está conseguindo receber. E todo mundo tem que pagar seu fornecedor, assim é o agricultor, assim é a cooperativa, assim é a revenda. Então, se a situação se permanecer aí até o nosso plantio, a nossa próxima safra, aí, 30, 40% do agricultor ou da área plantada no estado aí do Rio Grande do Sul vai ficar sem ser plantado, porque o produtor não tem como plantar, não tem creche, não tem a semente, não tem o fertilizante, não tem o secante para iniciar o plantio. Tem muito produtor que não tem nem como botar óleo no próprio trator. Então, essa é a situação que a gente se encontra. E o problema já não é mais do agricultor, o problema é do nosso estado. A gente vem recebendo relato dos prefeitos aí da nossa região aí, onde que a arrecadação dos municípios vem caindo muito forte, a venda do comércio caindo, 40, 50, até 60%. Então, esse é o reflexo
da situação do agricultor está chegando na cidade, está chegando nos grandes centros aí, né? O problema gera um efeito cascata, né? Como você mesmo disse, até o comércio vai vender menos, a prefeitura vai arrecadar menos, ou seja, o estado todo acaba tendo esse tipo de problema. Agora, e aquilo que foi dado como alento, né? Ao que tudo indica, o governo federal gastou tudo que tinha com outras atividades e não tem dinheiro para mais nada, né? Está praticamente falido, né? Você acha que diante dessa situação, né, mesmo assim, já buscando dinheiro em tudo quanto é canto, né, sofrendo derrotas aí que a gente tem acompanhado, vai dar uma solução? Será que, pelo menos essa é a expectativa, né? Se não vier essa solução, o que que vai ser feito? Como é que vocês vão se eh, manter na atividade, enfrentar todos esses problemas, ô Lucas? Olha, senhor Sérgio, bem sinceramente, não sei te dizer se o governo não trazer, não sinalizar uma solução, esse alongamento das dívidas aí, e alguma coisa que, sei lá, isso a gente não tem esse entendimento que garanta o produtor que acesse a linha de crédito, o custeio no banco aí, para poder se manter na atividade, sinceramente, a gente não sabe. É, não é, a gente não está falando aí sendo alarmista, mas essa é a situação. É só ver a quantidade de recuperação judicial, tanto de agricultores como empresas aqui no estado aí, crescendo e todo dia a gente recebe a notícia de mais e mais agricultores entrando em recuperação judicial, ajuizando o banco, ajuizando, enfim, porque não tem outra saída. E se se manter nessa situação, o agricultor não sabe o que fazer. A questão dos gastos do governo, que está quebrando e quebrou o país aí, esse é o problema, não é nosso. O governo que dê jeito aí, de tirar dinheiro, cortar gasto em outras coisas que não traz benefício nenhum para o país, como Bolsa Família, como estão dando luz de graça aí para mais de 60 milhões de CPFs aí. Isso aí não traz vantagem nenhum, não traz benefício nenhum para o país. A gente tem que ajudar quem produz, tem que ajudar o agricultor, tem que ajudar o empresário, só assim o país vai crescer e vai trazer prosperidade. Agora, ficar bancando muita gente que não tem necessidade de ser bancada, uma hora chega a conta, e a gente está vendo isso aí agora, hein? E E esse as problema do gasto do Hum, governo não é problema nosso, né? Quem tem que resolver isso aí é ele, né? exatamente, e não tem solução e não tem interesse também em resolver, né? Porque isso diz respeito a todos os brasileiros, né, que pagam impostos, né, que produzem e que não vêem um retorno nesse sentido, né? Só desvios, né, infelizmente. Agora, o que chama atenção é que as contas estão vencendo, né? A cada final de mês as contas vencem, né? Estão rolando as posições aí, os vencimentos, os bancos estão aceitando aquilo que está sendo argumentado. Como é que está sendo ajuizada essa situação para aqueles que podem eventualmente juntar, fazer um mutirão, buscar o sindicato, a associação, para poder tentar uma questão judicial, jurídica, né, junto aos bancos, para poder prolongar ou prorrogar essas dívidas. Como é que está essa situação? Conta para gente, Lucas. Olha, seu Sérgio, o direito de alongar a dívida do agricultor, alongar a dívida pelo MCR, sempre, isso aí sempre foi lei, sempre existiu a possibilidade, diante da quebra de safra. Só que é o único banco assim que a gente vê que aqui a gente foi aprendendo isso aí também, que cumpre a risca, isso aí é o Banco do Brasil. Os demais aí, as cooperativas de crédito, e os outros bancos, principalmente os bancos de fábrica aí, hoje o Banco DLL, o Banco CNH e o Banco João Deere, não tem negociação, não cumpre. O que traz de direito ao agricultor, o agricultor pode, vamos supor, um investimento, ele paga o juro desse ano, da parcela do ano, e a parcela desse ano vai uma à frente da última parcela que ele teria. Quando é custeio, o agricultor, se ele, vamos dar um exemplo, se ele perdeu 80%, ele faz um laudo lá comprovando a perca de 80%, ele prorroga 80 e paga 20. Só que isso na prática não acontece, os bancos não aceitam, eles desenquadram o agricultor do crédito rural, vão lá, colocam uma CPR para renegociar essa dívida, desenquadrando o juro também, que o que é proibido. E vamos supor um agricultor que tinha um Pronaf ali, com juros de 6%, 8%, sei lá. Tu vai lá renegociar o banco tem por uma CPR com juros de 18%, 20%, 25%. Isso muito da dívida do agricultor vem em decorrência a esse desenquadramento que os bancos estão fazendo nos contratos dos agricultores aí. Hoje o agricultor aí que tem renegociações aí de 3, 4 anos aí anteriores aí nos bancos,
ele deve 30, 40% a mais só na questão desse desenquadramento aí do juro e do seu contrato. Então, tá bem difícil a questão de se resolver com os bancos também. Então, praticamente hoje, aqui no Rio Grande do Sul, só o Banco do Brasil atende, está cumprindo à risca o alongamento aí da dívida aí do agricultor, conforme manda o MCR, né? Bom, e isso corre o risco também do arresto, né? Os bancos aí das fábricas, né? Das montadoras, dos maquinários, né? De promover um arresto, né? Querer retomar por essas máquinas que foram financiadas, eventualmente não estão sendo pagas, né? Isso já está acontecendo, essa ameaça já está sendo feita. Houve algum caso, algum relato nesse sentido que tenha chegado até você? Ah, aconteceu bastante caso já assim, seu Sérgio, porque normalmente esses contratos que a gente faz com esses bancos de fábrica, a garantia fiduciária. Na verdade, o bem é do banco até o agricultor terminar o pagamento, até que ele não termina o pagamento, o bem é do banco. O produtor é como se tivesse alugado essa máquina, essa colheitadeira, trator, enfim, seja o que for. É, e se o agricultor não conseguir pagar, não conseguir honrar com o compromisso ali e o banco não negociou, simplesmente o banco vai lá e avisa o oficial de justiça, ó, o Lucas lá não pagou o seu trator lá, a parcela do trator, a gente precisa recolher. Quando vê o agricultor recebe a visita do oficial de justiça junto com a polícia lá e tá levando a máquina embora. E isso tem acontecido muito no estado, aí sim. Então, além do produtor estar perde aquilo que ele pagou, perdendo o trabalho de uma vida, daqui a pouco isso acontece com a máquina, acontece com a sua área de terra, que está em garantia, enfim, com várias coisas, não sabe como é que vai se manter na atividade para pagar as dívidas que ele já tem acumulado e renegociada para o ano que vem e os outros anos, enfim. Bom, agora só para poder finalizar, inclusive o sinal da internet está um pouquinho mais fraco. É, qual que é o sentimento do produtor gaúcho vendo o governador do estado, por exemplo, investir alguns milhões em uma escola de samba lá no Rio de Janeiro? Como é que vocês acompanharam essas informações, né? Qual que é o sentimento de vocês em relação a isso? Olha, seu Sérgio, bem real, isso é um total descaso, não, é o reflexo da nossa política. Eles pensam na barriga deles, é tudo promoção política para ganhar voto, pegar voto ano que vem, e a população, o cidadão que se ferra. É assim que eles pensam. Isso é só o reflexo. Mas graças a Deus, aí, com pressão nossa, aí, principalmente dos agricultores aí, a gente conseguiu fazer com que nosso governador aí recue nesse patrocínio que ele daria aí a Portela. E temos pressionando o governo estadual também, porque o problema não adianta a gente só cobrar o do governo federal, e a gente tem o nosso governo estadual que, nesse mais de ano que a gente está com esse problema aí, aparece, faz um pronunciamento bonito, uma fala bonita e se some de novo. A gente precisa de atitude que traga uma solução para o agricultor aí, não só para o agricultor, a gente tem visto aí de novo, semana passada deu enchente no nosso estado aí de novo, e levou cabeceira de ponte, levou estrada Porto Alegre lá que está com sujeito de inundação de novo, porque nada foi feito. Há mais de um ano, depois da enchente do ano passado aí, nada foi feito, nada de concreto foi feito para resolver a situação ou tentar evitar que se aconteça de novo o que aconteceu ano passado no nosso estado, né? A desculpa dos políticos e dos parlamentares é que choveu demais. Mas isso é lógico, se não chovesse demais, se não acontecesse o transtorno, não ia ocorrer isso aí. Mas a gente tem que tentar um mecanismo, algum jeito de evitar que não se aconteça de novo, né? É para isso que a gente paga imposto, é para isso que a gente trabalha, né? Mas os nossos políticos estão mais preocupados aí em fazer propaganda política e se promover politicamente para permanecer no poder. É isso que acontece, né? E mesmo que o governador aí do estado tenha recuado na tentativa, né, ou na expectativa de entrar no samba, né, no carnaval, um ano se passou praticamente, muito mais do que isso, desde a última tragédia, e essas estradas continuaram praticamente na mesma situação. As pontes que restaram agora nessa última enchente, nessas últimas chuvas, foram embora, né? E nada foi feito, né, durante o período de um ano, né, além das dívidas, a recuperação das estradas, das pontes, nada foi feito, né, Lucas?
Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu moro em Júlio de Castilhos, aqui é Santa Maria, região central do estado. De Santa Maria a Porto Alegre, que é a capital, dá cerca de 280 quilômetros. Santa Maria é uma cidade polo aqui, uma cidade grande e tem bastante movimento, enfim, na nossa cidade, nossa região aqui. E a principal ligação da região central é a BR-287, a RS-287, de Santa Maria a Porto Alegre. Ali a gente tem quatro pontos aí que teve, que a chuva levou ano passado ainda. Foi feito um desvio, esses desvios continuam lá. E além disso, a gente paga pedágio para passar nessa rodovia. R$ 25 para ir e R$ 25 para voltar de pedágio, a gente paga nessa rodovia aí. Além de pagar pedágio, a gente tem que fazer desvio. Agora, foi segunda-feira passada, eu fui para Porto Alegre. Eu tive que pegar a estrada de chão, porque é, com uma péssima condição, pagando pedágio nessa rodovia. Então é um total descaso, não só com o agricultor, mas com toda a população gaúcha, não só o governo federal, mas com o governo estadual também, né? Bom, agora para poder finalizar, a previsão do tempo não é muito favorável para o Rio Grande do Sul. Chuvas previstas fortes para os próximos dias, né? Se quinta-feira já começou a chover, né? O final de semana vem uma chuva forte também na região de vocês e o frio. Dá para sair a campo? Dá para tentar fazer alguma coisa? O que vocês fazem? É lógico, permanecem nas manifestações firmes, né? Porque esse é o propósito. Mas dá para poder fazer algum trabalho em campo com toda essa condição climática, Lucas? Olha, seu Sérgio, assim, hoje a questão do plantio de trigo está inviável, tanto pelo custo como o preço. Se o pessoal sentar para fazer a conta, não vale a pena. E o pessoal aqui tem plantado trigo, canola. Quem plantou antes dessa chuva que deu de novo ali semana passada aí, que deu 400, 500 milímetros em poucas horas aí, perdeu grande parte da produção, já perdeu. A questão de quem tem gado aí, que a gente tem bastante pecuária aqui no estado, com pastagens, enfim, aí, como não sai sol, a gente tá hoje com serração de novo, não seca o chão, a pastagem que tem aí, o gado acaba enterrando, virando aquele barro lá e o gado acaba não aproveitando. Então a gente está numa situação bem difícil. Isso não é só no Rio Grande do Sul, o custo muito elevado para produzir e a gente sem preço nos nossos produtos. A gente vê tipo o arroz também a R$ 60 o arroz, a 65 o agricultor está recebendo o arroz, o preço do arroz na lavoura e para produzir um saco de arroz está o custo em torno de 70, R$ 75. Não fecha a conta também. Então a gente não sabe mais o que plantar e o que produzir para poder pagar nossas dívidas, poder honrar com nossos compromissos. Fora não ter preço, fora a questão de preço e o custo elevado, tem a questão climática também, que vem afetando o Estado aí. E o que resolveria, ajudaria o agricultor a não se endividar, não ter esse acúmulo de dívidas, seria o seguro, tanto para o agro como o seguro privado. E vai lá o governo e corta o seguro, corta para o agro. O que vai acontecer? O agricultor vai se endividar. Se o Proagro, o seguro não cobrir a quebra de safra nossa, o agricultor vai ter que alongar a dívida lá no banco lá, renegociar do jeito que for, levando o agricultor a um acúmulo de dívidas aí, e é um bolo de neves aí que não consegue mais pagar, né? Essa é a situação que a gente se encontra. Isso não é só aqui no Rio Grande do Sul, é no estado, no país inteiro, né? Aí a manifestação que vocês fazem, né, há quase 45 dias, né, mais de um mês e meio, por dizer assim, não tem prazo para acabar, é isso, né, Lucas? Mas a gente não tem outra escolha, né, seu Sérgio? É até não trazer uma solução definitiva, que não adianta vir com solução paliativa aí, ou que nem a gente diz aqui, empurrar com a barriga ali, não resolve. A gente precisa de solução, a gente precisa solucionar, ao alongar nossas dívidas, uma solução para isso. A gente precisa de uma solução para acessar o custeio para fazer a próxima safra. A gente precisa recuperar o nosso solo aí com calcário e fertilizante que foi lavado pela chuva. A gente precisa de um sistema de irrigação que evite financiamentos aí de irrigação, enfim, que evite o agricultor a perder a sua produção e estar na situação que se encontra hoje. A gente necessita de seguros que atendem a nossa necessidade. Então, o projeto de securização, a securização não é só alongar a dívida. Tudo que eu tenho comentado e tudo que eu tenho falado está dentro desse projeto. E a gente vai peleando, vai batalhando até ter as nossas demandas atendidas, né? Força, guerreiros, gaúchos, né? Tomara que todo esse problema seja resolvido. Infelizmente, a gente não está acompanhando uma boa vontade por parte daqueles que poderiam dar uma solução.
Mas vamos em frente, Lucas. Mais uma vez, obrigado pela tua participação, atualização aqui e força mais uma vez para vocês aí. Obrigado aí, seu Sérgio. Deixa o pedido não só para os agricultores gaúchos aí, mas de todo o Brasil. O projeto de securitização é para atender o país inteiro aí. A gente sabe que o endividamento nosso aqui no Rio Grande do Sul é um pouco não, bastante maior por questão do clima, mas a gente tem recebido muitos relatos aí que outras partes do país aí têm sofrido por causa do custo elevado, mesmo produzindo bem, o custo está elevado e a conta não fecha. Então vamos se unir ali, vamos trabalhar todo mundo junto aí para tentar sair dessa situação ou evitar uma solução ainda pior aí em outras regiões aí. Fica esse pedido, esse apelo meu aí para os agricultores de todo o país aí. Certo. Lucas, um abraço para você. Bom trabalho, bom descanso hoje. Né? Mais uma vez, pela tua participação, meu muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima, obrigado. Bom, lembrando mais uma vez e sempre que nossas entrevistas estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. A todos que estiveram conosco mais uma vez, nosso muito obrigado e até uma próxima.